Nesta aula vamos falar sobre arcos complementares. Primeiramente, quando a gente observa um triângulo retângulo, a gente sabe que se A e B são medidas dos ângulos agudos desse triângulo retângulo, ou seja, são os ângulos que não medem 90 graus, né? Sabendo que um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, a gente sabe também que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, tenho três ângulos nesse triângulo, certo? E um deles mede 90. Então, a soma dos outros dois tem que ser 90, certo? E para que a soma deles sejam 90, claro que eles vão ter que ser menor que 90 os dois, né? De modo que quando eles somados deem 90. Aí então podemos dizer o quê? Que o seno de alfa é o cosseno de beta e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Isso que? Num triângulo retângulo. Agora vamos transportar isso para o ciclo trigonométrico e para que a gente possa estar utilizando esse resultado aí na circunferência trigonométrica toda e não só no triângulo retângulo, que é o que nos interessa. Então, vamos agora estudar essa relação no ciclo trigonométrico. Aqui eu vou ter um ponto P, que corresponde ao ângulo central x, e eu tenho o ponto Q, que corresponde ao ângulo central π menos x. Porém, o que seria isso? Vamos supor que começasse aqui meu arco, certo? Em π sobre 2. Eu voltei x, tanto que o ângulo central que está aqui é x, tá vendo? Eu voltei x, π sobre 2 menos x, eu andei para trás x. Aí eu vou ter um ângulo central aqui que é x, certo? Então eu tenho o arco Q, que corresponde a π sobre 2 menos x, ou seja, a 90 graus menos x. E eu tenho o arco P, que corresponde ao arco x. Aqui, levando em conta o seno e o cosseno desses arcos, eu posso construir dois triângulos. E tem alguns fatos interessantes sobre esses triângulos, Esse ângulo aqui, ambos têm então um ângulo x aqui, né, Se a gente pegar a distância do centro da circunferência até a extremidade do arco, o que a gente vai ter? Um raio. Então, OP e OQ são dois raios, né, Tá vendo? Eles vão do centro da circunferência até a circunferência. Então, ambos têm a mesma medida. Até por isso, eu marquei aqui com dois tracinhos. Indica o que esses dois tracinhos? Que esses segmentos aqui, né, que esses lados do triângulo são iguais. E ambos também possuem um ângulo de 90 graus. Está aqui, né, a projeção ortogonal desses pontos aqui nos dá o que? Um ângulo de 90 graus. A projeção ortogonal de P sobre o eixo horizontal e a projeção ortogonal de Q sobre o eixo vertical. Dada a geometria, a gente diz que se um triângulo possui um ângulo, um lado adjacente a esse ângulo e um outro ângulo iguais, esses triângulos eles são congruentes, ou seja, eles são '. Se eu pegar esse triângulo aqui, dado por OQ, Q', e virar ele, eu vou ter o mesmo triângulo que eu tenho aqui em OPP'. Então, notamos que os triângulos destacados são congruentes. Aí, eu tenho o lado aqui do triângulo OPP', que é o lado que corresponde ao seno de x. É muito fácil de ver, que esse lado que corresponde ao seno de x é o correspondente do lado que corresponde a cosseno de π sobre 2 menos x no triângulo OQ'. Da mesma forma, o lado que corresponde ao cosseno de x no triângulo OPP' é o lado que corresponde a seno de π sobre 2 menos x no triângulo OQ'. Então tá aqui, cosseno de π sobre 2 menos x, está aqui, esse segmento, é igual ao seno de x. Por quê? Porque os triângulos são iguais. E seno de π sobre 2 menos x, aqui, esse lado aqui, né, que dá o seno do arco Q, é igual ao cosseno de x, né, tá aqui. Basta a gente virar o triângulo aqui, que a gente vai observar quais lados são iguais entre si. E aqui um exemplo para vocês. É verdade que seno ao quadrado de 20 graus mais seno ao quadrado de 70 graus é igual a 1? Explique sem consultar a tabela. Então, você tem que falar se é verdade essa expressão aqui, sem consultar nenhuma tabela. Sabendo-se que cosseno de π sobre 2 menos x, ou seja, cosseno de 90 graus menos x, é igual ao seno de x, cosseno de 90 graus menos 20 graus é igual ao seno de 20 graus. Portanto, cosseno de 70 graus, né, 90 graus menos 20,
dá 70, cosseno de 70 graus é igual ao seno de 20 graus. Então, o que a gente tem aqui nessa expressão? Se a gente pegar o seno de 20 graus e substituir pelo cosseno de 70 graus, a gente vai ter cosseno ao quadrado de 70 graus mais seno ao quadrado de 70 graus, que é igual a 1, né? A gente viu na aula anterior da relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado de um arco é igual a 1. Então, a última equação obedece à relação fundamental da trigonometria, está aqui, e essa essa sentença aqui ela é verdadeira. E a gente pode explicar o porquê sem o uso de nenhuma tabela, somente sabendo arcos complementares e a relação fundamental da trigonometria.